Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana Buarque. Eu sou mãe, sou empresária e hoje é um dia marcante para mim, porque hoje começa a realização de um sonho, na verdade, um projeto que nasceu do meu coração há um tempo atrás, que é montar uma grade de podcast com vários assuntos interessantes e para isso a gente vai trazer aqui vários profissionais capacitados para falar sobre cada assunto aqui abordado. E hoje, para iniciar e para trazer temas novos aqui, hoje nós vamos começar com um tema muito importante que está aí muito evidente, né, no nosso meio, na nossa sociedade, que é o tema sobre crianças neurodivergentes, neuroatípicas, né? É um tema que a gente vê muito por aí nas escolas, com os vizinhos, com nossos parentes. E hoje nós começamos esse tema abrindo aqui com a nossa querida, né, nossa querida doutora Raira Oi. Furtado, que vai falar sobre os direitos dessas crianças, né? Os direitos nas escolas, os direitos de aposentadoria, os direitos que elas têm nesse universo, né, que a gente está vivendo hoje. Eu vou deixar que ela se apresente, ela vai se apresentar e a gente vai começar a falar sobre os temas aqui que a gente escolheu. Boa tarde, né? Estamos aqui à tarde. Boa tarde, doutora Raíra Furtado, ela vai falar com vocês. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Raíra Vieira Furtado. Eu sou advogada, trabalho há mais de 10 anos na área previdenciária, que aborda, né, benefícios do INSS. E no meu dia a dia, no meu cotidiano, né, há mais de 10 anos, eu trabalho com benefícios para crianças neurodivergentes ou então outro tipo de atipicidades. Então, no meu escritório, no meu dia a dia, eu já sou acostumada, né, a lidar com essas crianças e também a dar orientações aos pais que procuram para atrás de benefícios, e outros tipos de direitos que essas crianças têm. É um assunto que hoje em dia a gente vê isso em tudo que é lugar, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha experiência pessoal, que preciso falar sobre ela. Recentemente, eu descobri que a minha filha tem uma síndrome, chama Síndrome de Angelman, e a partir daí nasceu em mim um interesse de trazer mais informação a essas mães, mais informação a essas pessoas que precisam, né, ter esse ângulo de informação de pesquisa, de coisas que venham contribuir para essa sociedade que hoje se abrange tanto com essas crianças com neurotipicidade. E a gente tem aqui várias perguntas, né, que as mães ficam fazendo e querem saber, e principalmente na área jurídica, que é os direitos dessas crianças. Eu tenho aqui, doutora, várias perguntas. Está preparada? Vamos lá. A doutora Raíra, ela é especialista no direito previdenciário, como ela mesma falou, e eu estive conversando com ela durante essa semana e eu vi o amplo conhecimento que ela tem nessa área. Eu estou muito otimista que hoje a gente vai alcançar milhares de pessoas com essas informações aqui. Doutora, me fala sobre a questão da assistência ao INSS e o LOAS, né, dessas crianças. Como é Sim. isso? Explica para a gente melhor essas situações, o que você tiver de informação sobre isso, passa para a gente que a gente quer saber. Sim, com certeza. Primeiramente, né, a gente precisa desmistificar, né, qual é a diferença do LOAS de um benefício Isso. previdenciário. O LOAS, né, como a gente chama no dia a dia, o BPC, ele é um benefício de ordem assistencial, o que diferencia ele de um benefício de ordem previdenciária. Apesar dele ser pago pelo INSS, Uhum. ele não necessita ter uma contribuição. Então, Certo. qualquer pessoa, seja uma criança ou até um adulto, né, que seja atípico e seja reconhecido como deficiente, pode ter direito a esse benefício independentemente de contribuição. Esse, né, é um equívoco muito difundido, que precisa ter essa contribuição. Não, Uhum. a gente não precisa ter contribuição para ter acesso a esse benefício. É só preencher os requisitos. Mas existem as referências, existem os procedimentos que por exemplo, o pai e a mãe da criança com uma neurotipicidade, com uma neurodivergência, porque primeiro vem o diagnóstico, né? Primeiro a gente sabe que vem o diagnóstico. Eu preciso ter esse diagnóstico em mãos para dar entrada nesse benefício? Como é esse procedimento? Que caminho eu devo ter? O que eu devo fazer sobre Sim, isso? primeiramente tem que ver se essa criança ela se encaixa nos requisitos do benefício. O primeiro requisito é ser uma pessoa reconhecidamente deficiente, tá? E que essa deficiência ela seja duradoura, ou seja uma deficiência
que tenha mais de 2 anos, conforme a lei da assistência social, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Além disso, a família também precisa ser baixa renda, né, conforme a lei, a família tem que ter de renda per capita familiar menos de 1/4 de salário mínimo. O que seria esse per capita? Por pessoa, como por Sim, exemplo, vamos dizer, eu tenho uma família de 4 pessoas. A renda dessa família de 4 pessoas, por membro, não pode ser inferior de 1/4 de salário mínimo. Por exemplo, certo. se o pai tiver um salário, né, recebeu um salário, vamos dizer, de 3.000, 4.000 reais, já vai extrapolar um pouquinho essa renda. Certo. Então, o INSS, na hora de conceder o benefício, ele faz toda essa análise. Só que, logicamente, nós temos, né, as flexibilidades, que mais para frente a gente pode discorrer um pouquinho. Quanto à questão do diagnóstico, o diagnóstico ele é essencial. Por quê? Porque a gente precisa comprovar perante o órgão, né, o INSS, no caso a autarquia, que essa criança ela se enquadra como deficiente e Uhum. não só se enquadrar como deficiente, que ela Sim, tem limitações pela deficiência dela. certo. Então, a grande barreira que a gente encontra no dia a dia é essa, é o diagnóstico para poder ter direito também ao benefício. Então, primeiro, a gente precisa ter um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é pelo médico, ele é também pela parte de terapias, no caso, fisioterapeutas, fonos, a parte do pessoal que faz o TO, né, que a gente sabe que são tratamentos importantes. Todo esse contexto, né, ele é necessário que tenha uma junta de pessoas para poder diagnosticar essa criança ou só o diagnóstico médico, um exame específico, como o exame genético. Aí eu posso dar entrada só com esse diagnóstico do médico ou com essa junta de profissionais. Isso é um critério? Dai, a resposta certa é depende, tá? Porque nós temos certas síndromes, certas deficiências que elas já são visíveis, né? Por Certo. exemplo, uma criança que não anda, ou então uma criança que, por exemplo, tenha uma deficiência mais, outro tipo de deficiência mais visível, por Uhum. exemplo, a criança, ela não tem um braço, então uma deficiência mais visível, né? Existe, então é Então, específico, né? sim, Quando é uma deficiência assim mais evidente, é claro que aquela criança vai precisar de uma assistência com na parte certeza. previdenciária. Agora, quando eu tenho que comprovar a parte neurológica, é um pouco mais delicado, Com é certeza. isso? Por exemplo, a gente tem as crianças, né, que são TEA, né? Sim, Então, é um pouco mais difícil de conseguir esse benefício. Por quê? Porque as crianças com TEA, elas não têm uma deficiência física. sim, É uma deficiência de ordem neurológica. Então, a gente tem que passar por esses profissionais para poder ter esse diagnóstico e ter certo. acesso ao benefício. E mesmo assim, eu falo pela minha experiência do dia a dia no escritório, mesmo com esse diagnóstico, Fica muitas vezes é difícil. difícil de conseguir o benefício. O Sim. INSS tende a negar benefício para crianças que tenham TEA. Nosso escritório, a gente acaba conseguindo via judicial, na Sim, justiça, sim. mas diretamente no INSS é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a deficiência, ela é neurológica, ela não é física. Ela não é visível. Então, são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Não que essa criança que tenha TEA, né, ela não tenha direito ao benefício. Ela tem. Só que a gente tende a ter mais dificuldade na obtenção desse Sim. benefício. Até porque hoje o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, ele é uma situação hoje que é muito evidente. Eu não sei vocês aí de casa, nós aqui, para mim é uma situação que eu encontro sempre na rua, no banco, como eu já falei, sempre vai ter alguém dizendo: "Olha, eu acabei de descobrir que meu filho é autista, o meu irmão é autista". E hoje parece que tem uma lei que regulamenta isso, né, que se Uhum. comprovado, essa criança tem direito. E a gente está falando de direitos que vão beneficiar outras áreas, como, por exemplo, uma mãe que tem uma criança com um transtorno autista, ela vai precisar de um neuro, ela vai precisar de uma avaliação com o pediatra, ela vai precisar de uma avaliação com
a físio, a fono. Então, tudo isso traz um custo. Pensando nesse custo que a gente pensa nos benefícios, né? E é claro, como você falou, que essas evidências dessas doenças neurológicas, elas ficam muito difíceis de ser comprovadas. E aí eu queria saber, nesse sentido, né, que a gente está indo, se para a criança que de baixa renda, né, que os pais que não têm condição de pagar um exame genético, existe alguma lei que obrigue o governo a fazer esse pedido e custar isso, né? Dizer, olha, a gente vai custar esses exames, vai lá e faz. Existe alguma lei específica Na para isso? verdade, né, pela própria lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde, ele é gratuito e universal. O que é que a gente diz nessa universalidade? É que Aham. ele tem que cobrir todo quanto for tipo de assistência necessária. E nisso também se inclui exames, Uhum. consultas, por mais que seja de alto custo, inclusive, né, medicamentos. Infelizmente, o que é que acontece, né, no nosso Brasil? É que a gente tem, né, uma ingerência, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Quem precisa realmente nem sempre tem acesso, né? Isso. É a- Começa por cima, né? Às vezes o recurso não chega para quem precisa. Para quem realmente precisa, Precisa, né? exatamente. É aquela questão na teoria, na lei, o sistema é perfeito. É. O que Eu acontece é que, infelizmente, ele não, na prática, ele não não consegue funciona. É. alcançar quem realmente precisa. Muitas pessoas conseguem, Sim, 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 mas infelizmente tem aquelas que não conseguem, né, sim. ter o tratamento. Mas pela lei, né, a própria lei que institui o SUS, ele é universal. Então ele teria que garantir esse exame que seja genético, Sim. esse remédio, né, que seja caro. Isso, o remédio é outro. Então, assim, eu acho que, na verdade, o SUS já fez a parte dele, né? De colocar isso à disposição de pais e mães de crianças neurotípicas, neurodivergentes. Olha, você tem direitos, está aqui, é seu para o seu uso. Eu acho que o que falta, na verdade, doutora, é a informação. É a informação chegar na casa, nos lares desses pais, porque veja só, hoje eu comentava isso em casa, eu dizia que a mãe que é de baixa renda, a mãe que mora dentro de uma comunidade, que talvez foi abandonada pelo marido que porque teve um filho nessas condições, ela acaba ficando sozinha, ela não tem muita opção. Ela tem que cuidar do filho dela, ela tem que estar ali cuidando do filho dela. Aí o tempo dela é, talvez, a gente sabe que tem muitas crianças que têm síndromes que ficam acamadas, né? Uhum. Que tem uma necessidade maior de mais atenção. Então, essa mãe não tem acesso a, por exemplo, ficar 2, 3 horas numa fila de SUS para esperar um médico atender ela, para fazer uma avaliação, para que ela leve o filho dela, para que ela tenha essa assistência rápida, né? Porque a gente sabe que tempo é ouro para essas crianças. A fase do desenvolvimento dessas crianças vai de 0 a 7 anos, e é Uhum. nesse período que os pais precisam avançar nos tratamentos com físio, com fono, com TO e outros tratamentos que vêm trazer uma questão de conforto para essas crianças. Então, essa mãe que não tem tempo de deixar, ou ela não tem ninguém para olhar o filho, para ela ir até lá resolver essas questões, seria muito interessante, eu acho que até é uma situação de trazer essa discussão aqui, dessas mães terem uma assistência domiciliar. Né? Eu não sei se isso já existe, como eu disse, a nossa conversa para mim é uma conversa leiga, para você é mais entendida, mas eu não sei se essas mães têm essa assistência domiciliar de uma enfermeira do estado, de alguém que vai lá e fala: olha, a gente veio fazer um acolhimento, eles chamam de acolhimento. E aí você tem essa parte que é direito seu, jurídica, de você ir atrás desse tratamento para o teu filho. Eu não sei como funciona isso, né? Eu não sei se você tem essa procura no seu escritório dessa mãe que não Sim. tem essa assistência e que vai lá para dizer, olha, doutor, eu quero abrir aqui um processo, um procedimento para que eu possa ter direito para o meu filho Uhum. nessa parte de Sim, o que assistência. acontece muito é o seguinte, como eu te expliquei. A lei diz que tem que ter essa assistência integral, independentemente de como for, né? Sim, Por exemplo, essa mãe que não pode acessar, ela teria direito, né, a ter essa assistência no seu domicílio. Só que o que é que falta, né? Políticas públicas que instituam esse sim, tipo de programa. Então, essa mãezinha, quando ela for procurar, né, a assistência no hospital de referência, né, perto da sua residência, provavelmente ela não vai ter. Por quê?
Porque falta a política pública que institua um programa que faça Sim, sim. essa visita domiciliar. A gente pode ingressar com uma ação judicial, conseguir, né? A justiça concede, só que, infelizmente, muitas vezes as decisões judiciais não são cumpridas. E a gente esbarra É, de novo naquela questão. Na lei, realmente, o SUS ele é perfeito, ele é ótimo. Só que no nosso dia a dia, na hora que vai na prática, realmente a gente encontra muitas limitações e dessas questões de ordem mesmo, de políticas públicas para tornar o SUS mais uhum. acessível a todos. Olha, a gente tem também, enfrenta muitas dificuldades de pessoas que moram em regiões mais afastadas. Aqui a gente está num grande É, centro urbano, a gente estamos em São exatamente. Paulo. Só que eu tenho clientes do interior do Pará, que no município deles não tem sequer um médico. Sim. Imagina médicos especialistas Para que cuidar desse possam tipo. cuidar Aham. daquela criança que necessita desse suporte. Então, muitas vezes eles têm que sair desse município para Uhum. poder ter acesso aos cuidados adequados, aos Uhum. cuidados médicos adequados, seja ou então de terapias, por exemplo, uma fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, que não está disponível no município. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. Eu tenho uma curiosidade que é minha, tá? É, por exemplo, a criança que tem uma comorbidade por conta de uma síndrome que nesse momento a gente desconheça, uma síndrome que traga a ela uma comorbidade, como por exemplo, uma crise convulsiva. Se ela tiver um tempo de socorro, se ela passar mal em Uhum, casa e ela tiver esse tempo de socorro e existir próximo a ela um hospital particular e a mãe não tiver tempo de uhum, levá-la à rede pública, o hospital está ali, a criança está ali, está tudo ali. Se ela der entrada nesse hospital com atendimento particular na rede privada, como fica essa situação uhum. depois? Essa mãe ela é cobrada pelos atendimentos, primeiros atendimentos da criança, ou ela tem direito a esses primeiros atendimentos como uma questão de ordem pública, de Tá. socorro, A né? questão é que nem o hospital pode exigir nenhum tipo de pagamento antecipado para Sim. atender aquela criança. Por exemplo, aqui perto não tem um hospital que atenda SUS. Eu posso ir no particular, tá? Então ele não pode exigir nenhum cheque calção, nenhum tipo de valor. Ele tem que fazer o Uhum. atendimento integral para aquela criança. Tá? Hoje em dia nós temos muitos hospitais particulares que são conveniados pelo SUS e tem muitas crianças, inclusive usuárias do SUS, que Sim. têm atendimento nesses hospitais, justamente através desse convênio, tá? Se for o caso de hospital conveniado, o SUS cobre, tá? Se Certo. não for o caso de hospital conveniado, aí o hospital vai fazer a cobrança ao final, mas nunca antes. Nunca vai Certo. acontecer, pelo menos não deveria, né? De Certo. chegar lá com meu filho, eu não tenho plano de saúde que é coberto naquele hospital, e o hospital falar: não, eu não vou atender o seu filho, Uhum. porque o plano de saúde dele aqui não cobre e você tem que pagar tanto valor, X valor. Não, o hospital não tem que fazer questionamento nenhum, ele tem que atender aquela criança. Certo. Após o atendimento, aí sim se verifica esses pormenores. Se tiver um convênio com o SUS, E eu acho também que ótimo. Se a, a- não, se não for hospital conveniado com o SUS, hospital particular conveniado com o SUS, aí vai ter a cobrança depois, posteriormente. O que também dá para discutir também eu acho que é melhor na socorrer justiça. primeiro e discutir Por depois. exemplo, o SUS que deveria ter Aham, arcado, isso aham. daí já é questão judicial, E, né? Já e fica mais para cabe frente. uma ação para rever esse valor, para não ter que pagar esse valor. Nesse, Aí vai nesse, depender nessa situação. dos pais, né? Aham, Se os pais realmente vão querer ir atrás, porque são várias pormenores, que é discussão certo, jurídica, que eu acho que nem a gente tem que adentrar nesse momento, porque já é uma certo. questão mais para frente que aí vai ser discutido, se De uma realmente questão, se o, o se o pai SUS. e a mãe vai querer mover Isso, essa ação, exatamente. né? Se Ou vai então, se querer. realmente tinha um hospital próximo que poderia levar, por que não Uhum. levou no hospital Sim, pelo sim, SUS? Por que levou no hospital tem particular? toda uma Então, toda discussão, essa discussão vai ser dentro do certo. processo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal de fazer, né? É que se a criança, quando ela atinge a maioridade, né, que se ela tem uma deficiência comprovada, ela tem uma neurotipicidade, uma neurodivergência,
essa criança, claro, ela vai evoluir, ela vai crescer, vai chegar aos 20 anos de idade. Se ela, nesse período, conseguiu a parte de assistência, né? Não a aposentadoria, mas às vezes é comprovado que a síndrome é muito grave, ela exige um cuidado maior, aí ela tem um gasto maior, e vamos lá, a mãe conseguiu esse direito na justiça de ter um auxílio pelo governo. Quando ela faz 21 anos, ela pode perder esse auxílio ou ele perdura até, sei lá, até a criança, até ela ir onde tem que ir? É uma coisa que é vitalícia? Isso termina? Isso tem um prazo? Tem que ser renovado? É que, na verdade, essa é uma dúvida comum, porque as pessoas confundem o tipos de benefício. Sim, Quando a isso. pessoa pega, vai ser cessado com os 21 anos, ela está confundindo o benefício assistencial, o Com a BPC idoso, aposentadoria. na verdade, com uma pensão por Ah, morte. Porque a sim, lei da sim. pensão por morte diz que realmente os dependentes menores têm direito ao benefício até 21 anos. Depois que fizer 21 anos, o benefício é cessado, a não ser que seja, né, um dependente inválido. O que é inválido? É aquela pessoa que tem algum tipo de mobilidade reduzida, que não consegue trabalhar, isso aí tem que ser comprovado, tá? Uhum. Já o benefício, o BPC, ao deficiente, ele é devido até quando perdurar aquela Ah, deficiência sim, e por sim. quanto aquela deficiência ela ser um obstáculo na inclusão daquela criança ou então até adulto ou adolescente. Então, eu tenho clientes que começaram a receber BPC quando eram crianças e que hoje em dia, na adolescência, na maioridade, continuam recebendo. Então, por quê? Porque perdura aquela deficiência. Enquanto ela perdurar e enquanto ela for um obstáculo na vida daquela pessoa para ela ter uma vida plena e ser incluída na sociedade, o benefício ele vai continuar a ser devido. Certo. E essa parte desse benefício do BPC-Loas, né, que você fala, ele por essa questão de comprovadamente, como você falou, a criança precisar dela de uma forma contínua, ele tem que ser renovado todo ano? Ele tem que ser Uhum. Essa também é uma analisado dúvida todo ano, comum que eu é? recebo Porque às vezes a muito. mãe, assim, aí vai lá, ai, o meu benefício foi Foi cortado. O cortado. que aconteceu? Sim. Faltou laudo, faltou uma avaliação médica. E é importante passar essa informação para as pessoas, porque assim, às vezes é uma falta de informação básica, né, que a pessoa tem que ter para fazer essa dinâmica de quando eu tenho que ir. É igual o exame rotineiro, né? Quando a gente faz exame, a gente aquela rotina de, eu tenho que ir lá renovar. Como é isso, doutora? Tá, como é que funciona? Depois do benefício concedido, eh, qual o cuidado que os pais têm que ter? Sempre estar atualizando o CAD único. O CAD único, como o próprio nome diz, é o cadastro único. Ele é Sim. feito pela assistência social de cada município, tá? E nesse cadastro único está constando todos os membros que compõem o grupo familiar daquela criança que está recebendo o benefício, seja pai, mãe, irmão, tá? E aí, esse CAD único, ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Não pode deixar de atualizar. Se o CAD único não for atualizado, o benefício vai ser cortado. Ele Informação vai ser importante, hein, cessado. gente? De 2 em 2 anos é Atualiza o preciso CAD único. atualizar o Isso. CAD E o único, não é único. isso? Vocês entenderam Exatamente. que é o cadastro que a gente faz todo ano. Ela vai continuar explicando, prestem bastante atenção nesse detalhe porque é bem Sim. importante. Então, o que acontece? No meu dia a dia no escritório, eu tenho essa demanda. Os pais não sabem, tem o benefício concedido depois de 2 anos. Não, às vezes não concedido pelo meu escritório, né? Mas Aham. às vezes a gente procura INSS de forma autônoma, sozinhos, né? E a gente procura, doutor, o meu filho recebeu um benefício, eu fui esse mês sacar e estava dizendo que estava cortado. Liguei para 135 da INSS, eles falaram que estava cessado. O que é que está ocorrendo? Muitas vezes é isso, falta de atualização do CAD único. Então, até que aconselho, né, para os meus clientes. Gente, viu que já está chegando perto dos 2 anos? Procure o CRAS do seu bairro ou então do seu Ah, município tá. para fazer logo a atualização do CAD único e não ter o benefício cortado e não ter o benefício suspenso. Então é muito importante. E outra coisa, também ficar de olho nas chamadas do INSS. A própria lei que institui, né, o benefício à pessoa com deficiência, o BPC-Loas, ela diz que tem que ser feita uma avaliação de 2 em 2 anos para ver se Aham. perdura aquela deficiência. Na prática, nem sempre o INSS está chamando de 2 em 2 anos. Eu tenho Uhum. cliente que recebe benefício há 5, 10 anos que o INSS não chamou para reavaliação. Mas quando o INSS chamar, é importante você ir. É importante aquela família fazer aquela perícia, aquela reavaliação, para ver se perdura ainda a questão da deficiência, porque senão o benefício vai ser cortado. Gente, quanta informação importante, né?
eu acredito que nesse momento a gente está abrindo um leque de informações para mães que não têm esse alcance de informações diárias sobre um assunto tão sério, né? A gente vê a dificuldade que é para mães com crianças neurotípicas, neurodivergentes, com síndromes, de ter essas informações que são básicas, né? A gente está falando de saúde pública, de coisas que deveriam ser faladas no horário nobre da televisão, por exemplo, mas que eu espero muito que hoje esteja alcançando a sua casa, a sua situação e o que você esperava dessa reunião aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou falar disso? Porque é um assunto muito Então delicado. vamos lá. É, vamos lá. E também não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Ainda bem, graças a Deus, mas a gente sabe que tem. Quando você tem uma criança com uma deficiência visível, com um diagnóstico já ali, meu bebê, ou meu filho, ou meu adolescente diagnosticado com essa síndrome, tá? Aí eu tenho outro filho, aí eu consegui para ele o benefício, eu consegui para ele esse benefício que você relatou. Aí, por evidência, ou sei lá, eu engravido, aí eu tenho outro filho que também tem uma neurotipicidade, ou seja, dois filhos com a mesma deficiência. Uhum. O que acontece? Esse benefício ele se transforma em um só, ou ele é individual para cada criança, e como isso é feito, de que forma eu posso comunicar, eu vou ter que provar tudo de novo, claro, mas eu já estou indo na parte do benefício. Existe uma dificuldade para que isso seja entendido ou não? O óbvio é Uhum. que tenham dois benefícios e isso aconteça de forma natural. Dayana, é até importante a gente trazer essa informação, porque essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo no escritório no Sim. dia a dia. É o seguinte, a gente teve uma mudança na lei recentemente. Antigamente, realmente, a gente só podia ter um benefício de BPC na mesma residência, no mesmo grupo familiar, como eu estava frisando aqui do CAD único. Uhum. Então, por exemplo, se nós tivéssemos dois irmãos, antigamente não poderiam ter dois benefícios na mesma casa. Até porque um ia computar na renda do outro. E ia extrapolar a renda do benefício. Só que a gente teve uma mudança muito positiva na Que lei bom. Que recentemente. bom, né? E Graças a agora, Deus. isso, a própria lei orgânica da assistência social, ela institui que Uhum. um outro benefício concedido na Sim. mesma casa de BPC, Seja seja possível. deficiente ou ao idoso, ele não computa na renda de outro Ai, que benefício. bom. Ou seja, Graças a na Deus. prática agora, a gente conseguiria o benefício para esses dois irmãos. Só que, logicamente, que a gente vai ter que iniciar um processo para cada irmão. Afinal de contas, né, são pessoas diferentes. Então, a gente começa, vamos dizer, com o benefício do irmão Joãozinho. Conseguindo do irmão Joãozinho, a gente também vai atrás do benefício do irmão José. Uhum. Então, é assim que acontece no dia a dia, na prática. Isso é muito comum, não aqui em grandes centros urbanos. A gente está em São Paulo, Sim, sim, capital, sim. tudo mais, mas isso é comum muito em cidades do interior. Eu tenho, como eu te falei, eu tenho clientes do interior do Pará, que são cidades pequenas, com 15 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, lá, a chance de ter consanguinidade entre parentes, elas são muito Isso grandes. é Então, verdade. acaba acontecendo. Eu já tive casos de clientes que a, que a mãe tinha, vamos dizer, 5 filhos. Dos 5 filhos, os 4 eram deficientes. E um não. E um não. Então, Pô. provavelmente é laço de consanguinidade. Sim, Às vezes, não é um parentesco que a gente conheça, né? Mas como a cidade é pequena, é mais chances de teres os mesmos genes. E sim. aí, né, acaba causando, né, na hora, né, defeitos genéticos e tudo mais, que acarretam síndromes, né? E aí é muito comum nesse interior. Antigamente, essa mãe, imagina, com 4 crianças deficientes. É importante essa informação. Por que que a doutora Raíra está falando isso? Porque ela é de uma cidade que ela vê muito isso, não é isso? Sim, com Você é certeza. de Eu sou de Belém do Pará, Belém do isso, Pará. mas eu trabalho para o Brasil Ela inteiro. trabalha o Brasil inteiro, inclusive depois a gente vai passar aqui as redes Isso. sociais dela, tudo direitinho. Mas é uma informação muito importante, até porque nós sabemos que lá nos interiores, nos lugares com menos assistência para isso, as pessoas não têm uma informação correta. E aí vão arriscando ter filho, ter filho. E a gente, às vezes, a gente só descobre uma síndrome, uma malformação com exames genéticos, né?
que são exames não acessíveis na rede pública. A gente sabe que tem um custo, custam muito caros. Eu não sei em que momento, até que ponto o SUS ele custeia esses exames genéticos. Deveria custear, né? Deveria Só custear, fazer que uma na prática, é aquilo que a gente investigação. está conversando desde o início, na prática não é fácil da gente conseguir esse acesso. Exatamente. Teria que entrar com ação judicial contra o governo, para o governo poder custear esses Uhum. exames. Sim, sim, Então, infelizmente, não é simples de se obter esse direito, mas o direito existe. sim. Agora a gente vai entrar numa nova esfera, assim, mais relacionada aos pais, né, atípicos. Tem uma pergunta muito frequente quando eu encontro as pessoas, eu participo de grupos agora, e aí outro dia, um colega perguntou para mim: "Dai, como funciona a questão dos pais que trabalham presenciais, né? Quando descobre que o filho é autista, tem uma necessidade Uhum. maior da presença do pai, tem os graus, né, de autismo, né? Então, assim, às vezes o filho quer ficar perto do pai, dá mais um pouquinho mais de trabalho, tem que levar nas terapias. Esse pai e essa mãe, ele tem direito à escolha do trabalho remoto e do trabalho presencial? Então, Dai, essa questão do TEA, apesar, né, de já ser conhecido, né, Uhum. há bastante tempo, só que agora que a gente está vindo o diagnóstico, tem gente que fala, nossa, doutora, mas está tendo uma explosão de diagnóstico de Sim. TEA. Não é que não existia o TEA antes, ele já existia, só que antes ele não era A gente não diagnosticado. notava A também, gente né? não era diagnosticado e agora, lado bom, que essas crianças elas estão sendo diagnosticadas, muitas vezes até adultos. Né? Então, como é uma questão, um anseio novo da sociedade, a gente ainda está tendo regulamentações. Ainda não tem uma lei específica que diga assim, Certo. nossa, ela tem a opção de escolher que vai trabalhar em home office. Ainda não tem, tá? A gente está engatinhando Uhum. para isso. Nós temos vários projetos de lei, né? Que eles, hoje em dia, que estão vindo justamente para essa nova realidade do que está acontecendo. Na verdade, da consciência de que os pais precisam ser mais presentes na vida dos filhos quando o filho ele tem TEA. Certo. A gente vê também algumas situações que são, né, é uma ali, outra aqui, mas existem, e eu preciso trazer esse tema aqui com você, porque na realidade é da sua esfera jurídica, você está aí para responder e com certeza Com você vai dar um certeza. caminho para a gente. Existe aquela questão do momento da matrícula de uma criança, a gente está falando do TEA, né? Essa criança, tem crianças que não aparentam, você só depois que você vai ter aquela convivência. Então, esse pai e essa mãe dessa criança que não tem aquelas Uhum. evidências, né, vai levar essa criança numa escola para matricular. Quando ela chega lá, ela é acolhida, e no decorrer dessa matrícula, desse acolhimento na escola, a criança começa a apresentar as características do TEA. A escola diz que não está preparada para essa criança. Isso é uma situação jurídica Com cabível? certeza. Inclusive, tá, a gente tem leis hoje em dia que obrigam a escola a acolher. A Uhum. escola, ela tem que estar preparada para acolher aquela criança com TEA. Tá? A escola não pode fazer distinção. Ah, o seu filho, vamos dizer de novo, exemplo, o Joãozinho, ele é uma criança que tem TEA. O José, ele já não tem. Ele é uma criança atípica. Então, como o Joãozinho, ele vai demandar mais da nossa equipe Uhum. profissional aqui na nossa escola, a gente vai cobrar mais do Joãozinho do que do José. Isso não Essa pode, tá? cobrança não pode Não existir. pode. Inclusive, Uhum. isso é discriminatório, tá? E vai contra né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que as pessoas com deficiências têm que ser incluídas na sociedade. Elas não podem ser feito nenhum tipo de distinção por causa da deficiência delas. Então, vai realmente contra a inclusão dessas crianças. Isso é o que Então, a a gente escola chama não de pode fazer, inclusão, com né? certeza, a Uhum. escola não pode fazer nenhum tipo de distinção. Ou então, vamos colocar o Joãozinho numa turma especial porque ele tem necessidades especiais diferentes do José. Também não pode Ele ser tem que feito. acompanhar Exatamente. E a normalmente. escola que tem que dar esse suporte. No caso, se for para designar um profissional para acompanhar o Joãozinho, mas isso, claro, que sem aumento nenhum na mensalidade no caso de uma escola particular.
E esse tema escola com crianças com neurotipicidade, neurodivergência até, é um tema que abre muitos assuntos, como por exemplo, a criança que é matriculada já com o diagnóstico, a mãe e o pai, ele pode querer ou ele pode exigir que a escola tenha toda uma estrutura para essa criança, ou isso é uma coisa que não pode ser uma exigência. Por exemplo, eu vou matricular minha filha que tem uma síndrome e aí ela tem uma necessidade de ter ali uma enfermeira 24 horas, por quê? Porque ela pode ter uma convulsão, porque ela pode passar mal. Isso pode ser uma exigência. Eu falo sempre dentro do âmbito jurídico. Eu posso exigir isso com uma ação, com uma petição, ai, olha, eu quero uma advogada para tratar disso, dos direitos da saúde do meu filho dentro da escola, ou não? A escola, ela tem o dever de dar todo aquele suporte, né? Seja no âmbito da educação, seja no âmbito da saúde, necessário para aquele espaço. Uhum, Então, o que é que a gente pode exigir da escola? A gente pode exigir da escola que ela dê aquele suporte adequado para para aquela criança. uhum, Seja, por exemplo, ela precisa de um cuidador especial. O meu filho, por exemplo, ele tem TEA, ele tem dificuldade de aprendizagem. Ele precisa de uma educação especial. Ele precisa de um educador ao lado dele. Então, a escola, ela tem que ter aquele educador para estar ao lado daquela criança especificamente. uhum. E como falei, não pode cobrar nada mais do que isso. Então, por exemplo, se a criança precisa de um outro tipo de suporte, a escola tem que providenciar. Por isso, né, por causa, né, dessa obrigatoriedade, infelizmente a gente vê do dia a dia muitas escolas que negam A a negação, matrícula é. de crianças, né, que sejam especiais, E isso com qualquer outra neurotípicas. desculpa, né? Com certeza, eles não vão Né? falar, é porque eu vou precisar colocar um cuidador a mais. O Aham, que é que eles vão falar? sim. A gente não tem vaga. Infelizmente é isso que acontece no dia a dia. Exatamente. É. Infelizmente, né? Como eu falei, esse assunto escola, a gente tem muitas dúvidas de mães aí atípicas que, infelizmente, ainda acontece, né? Com uma sociedade tão bem informada, porque hoje nós temos vias e meios de comunicação que está muito claro e evidente que a gente está incluindo essas pessoas, essas crianças, e hoje está todo mundo sujeito a uma situação como essa. O que deveria acontecer ainda não acontece, que é a informação chegar na escola, nas famílias, nos colegas de sala, nos professores, de forma abrangente, de forma mais coerente, para que a gente não tenha nenhuma reclamação. Com Porque enquanto a certeza. gente tem reclamação é porque tem problemas, né? Sim. Quando a gente não tem nenhum problema, é porque já somos um país aí considerado de primeiro mundo. Mas vamos lá. Agora vem aquela questão que está muito aí também sendo falada, que é sobre um auxílio que chama AMA. Você já ouviu falar dele? Já Que ouvi é o falar. auxílio da mãe atípica. Atípica. E tá todo mundo curioso para saber se isso Uhum. realmente está acontecendo, como é, com que está sendo confundido, porque está Como sendo é que confundido. consegue esse benefício que eu Tá também aquela quero? correria É. de mães falando assim: "Gente, agora a mãe da criança típica pode se aposentar". Essa não é a informação correta, porque a gente sabe que não é. Existe um critério, não é, doutora? Sim, com certeza. Na verdade, a gente precisa aqui fazer uma outra diferenciação. Uhum. Infelizmente, né, alguns dias atrás teve, né, vamos dizer, uma fake news, né, que ela distorceu uma informação verdadeira para transformar em outra informação. O que é que a Uhum. gente tem hoje em dia, tá? Que esse auxílio, né, da mães atípicas é um projeto de lei. O que é projeto de lei? Ainda não foi aprovado. O projeto de lei funciona da seguinte forma, né? Um deputado ou um senador, ele vai lá e apresenta para sua Dá uma respectiva ideia. casa, assim, olha, e se a gente fizesse um benefício desse jeito? Uhum. E ele apresenta a proposta. Só que entre a gente apresentar a proposta e ela ser aprovada e virar lei, tem um longo Um caminho. Ela tempo. tem que passar pelas comissões temáticas do próprio Congresso Nacional, comissão de família, comissão da Previdência Social, depois vai para debate numa casa legislativa, vamos dizer, vai para debate na Câmara para poder ser aprovado, Uhum. depois vai para o debate no Senado, e aprovado nessas casas, aí sim que ela vai virar lei, e aí vai começar a vigorar no Brasil, e aí as pessoas vão ter direito. Então, o que foi a notícia que saiu? A notícia que saiu foi proposto, né,
um projeto de lei para criar o auxílio das mães atípicas. E o que é que saiu da notícia? Foi aprovada a É, aposentadoria para as mães atípicas, né? O que é uma grande diferença. A gente ainda está, sim. como eu acabei de falar, a gente ainda está engatinhando nesses direitos, né? Porque é uma questão nova na nossa sociedade. Começou a surgir agora essa necessidade, né? Então, como é um direito novo, então a gente ainda está ainda nessa aprovação das leis. Mas vamos lá. O que é que consiste esse projeto, tá? Ele consiste no auxílio à mãe, seja adotiva ou biológica, ou então ao responsável de crianças atípicas a ter direito a uma ajuda do governo, uma ajuda Uhum, assistencial, né, via uhum. assistência social pelo INSS. Essa ajuda, ela consiste no valor de meio salário para crianças, né, que têm uma deficiência moderada ou até de um salário para as crianças que têm uma deficiência grave, mais severa, tá? E como é que vai funcionar para essa mãezinha ela conseguir receber esse benefício responsável? Ela tem que comprovar que ela precisa, que ela tem que na verdade, ela tem que comprovar, tá, Uhum, através de laudos médicos e tudo, que aquela criança, ela demanda a atenção dela e que a rotina de trabalho dela está sendo prejudicada certo. por causa dos cuidados intensivos com o seu filho, tá? Então, e além disso, ela também tem que ter, né, está escrita no CAD único, para ela poder ter direito a esse benefício. Só que é um projeto de lei. Projetos de leis, eles são muito mutáveis. As casas ainda estão debatendo, ainda estão Sim, sim. discutindo. Então, pode ser que até ele seja aprovado, mude Haja algumas isso, mudanças, esses né? requisitos. Aham, Mas a forma que está agora, certo, tá? No Senado Federal, é desse jeito. De meio salário a um salário completo e inscrição no CAD único, tá? certo. Isso independentemente da questão de renda, o que eu achei muito bom, porque geralmente, por exemplo, o próprio BPCO deficiente, ele é muito ligado à questão da renda, né? Que é uma das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Às vezes, tem pais que são empregados, que até têm uma remuneração, só que os gastos com as terapias, É com muita os coisa, é exames, muita até coisa. com deslocamento. Tem criança que tem TEA que não pode pegar transporte público, né? Que só pode andar de transporte É, particular, que devido a também é mais muitas caro. situações, Sim, né? exatamente. E aí, essa família tem um gasto muito alto e acaba comprometendo muito a renda daquela família, aqueles gastos, remédios, exames, terapias, fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico, Para que você tenha um bom estado, resultado, para que a exatamente. criança evolua, porque as pessoas têm uma ideia de que a criança neurotípica, com algum tipo de síndrome, né, tem os graus das síndromes, tem os tipos de síndromes, e existe algumas síndromes que elas diretamente afetam o sistema motor, que é o caso da minha filha. Minha filha tem a parte motora um pouco comprometida. Essa criança, ela é totalmente apta à escola, à sociedade, mas tem aqueles casos mais graves, aquelas crianças que dão muito mais trabalho, que precisam de um atendimento específico, no tratar, como ela mesma disse, da locomoção, da pessoa que vai levar até os terapeutas. Tudo isso agrega o bem-estar dessa criança. E é sobre isso que a gente está falando. E a gente não pode confundir, né, esse auxílio que ela está dizendo com uma aposentadoria É, eterna, né? inclusive, né, a gente também tem um projeto de diferenciação de aposentadoria para Uhum, os pais atípicos. Também já está em tramitação, o que não pode ser confundido com o projeto do auxílio mãe atípica. exatamente. Esse projeto de aposentadoria dos pais atípicos, que estão chamando, né, de aposentadoria dos pais atípicos, ele traz regras diferenciadas de aposentadoria. Ele traz uma alíquota de contribuição menor para o Uhum, INSS. Por exemplo, hoje em dia, uma pessoa que trabalha por conta própria, ela tem que contribuir no importe de 20% em cima do seu salário para o INSS para poder ter uhum. direito acesso aos benefícios previdenciários. Esse pai, que seja pai atípico ou mãe, ele vai ter uma alíquota reduzida de 5%, Perfeito. ou seja, Essa ele vai informação é muito contribuir boa. a menos. Aham. Só que ainda é um projeto de lei, né? Inclusive, esse pai, ele também, ou mãe, ele vai ser enquadrado como segurado facultativo. Hoje em dia, esse pai ou mãe, ele não é enquadrado como nenhum tipo de segurado. Ou seja, ele fazendo contribuição de 5% sobre os seus rendimentos, sobre o seu salário, ele vai ter acesso a benefícios previdenciários, sem precisar pagar a alíquota de 20%, que é a regra geral para quem é autônomo.
pagar para o INSS. E a gente está falando, gente, de benefícios, né? Isso que essa explicação tão coerente da doutora Raíra é o que a gente precisa saber, é os benefícios que essa criança e esses pais têm de acordo pela ordem das leis que estão existindo aí, que estão surgindo aí. Aí, dentro desse âmbito, a gente tem uma pergunta aqui muito legal também, que é se os pais trabalharam a vida inteira, contribuíram com o INSS, aí resolveram ter um filho lá no futuro e essa criança nasceu com uma neurotipicidade. Esse tempo de contribuição, ele conta para esse benefício novo que vai vir aí para esse filho, que talvez eles consigam esse benefício? Esse tempo de contribuição conta? Existe uma, eu vou chamar de retroatividade, pode ser assim? De dizer, a gente já está contribuindo há muito tempo, isso conta agora no benefício dele? Vai abranger isso? A gente vai receber pelos gastos que a gente teve com essa criança até comprovar que ele precisava desses benefícios? Eu vou poder reaver esses gastos? Daiana, infelizmente não tem nenhuma previsão legal que diga que o governo tem que reembolsar a criança Uhum. ou a família da criança, né, que conseguiu o benefício agora. Vamos dizer, a gente sabe, né, que os pais têm muitos gastos, como a gente conversou Exame, aqui. Sim, medicação. exatamente. E depois da criança vier a conseguir o benefício, infelizmente a gente não tem como cobrar do governo esses gastos. Não tem nenhuma lei que prevê isso. O que é que a lei prevê, né? A assistência do SUS. Só que a gente sabe, né, que muitas vezes o SUS não consegue atender de forma integral como deveria aquelas crianças. E os Uhum. pais acabam fazendo aquele esforcinho para conseguir por conta própria, né, acesso àquele medicamento ou aquela terapia que aquela criança precisa. Infelizmente, a gente não tem como ir cobrar depois do INSS. Poxa, INSS, o benefício do meu filho demorou para sair, eu Eu tive que gastei gastei muito. muito, mas infelizmente a gente ainda não tem Até hoje ainda. não teve nenhum caso, nenhuma mãe que conseguiu isso, nada. Não tem uma comprovação disso. Que chegou ao meu conhecimento, É não, certo. infelizmente. E aí a gente tem também a questão da criança que os pais, nesse caminho, né, vieram a faltar, o pai morreu, a mãe morreu. E vamos imaginar uma criança que fique órfã de pai e mãe, por Uhum. alguma, sei lá, por alguma situação, e essa criança ela está sozinha. E aí tem aquela tia próxima, tem aquele parente mais próximo que quer assumir essa criança, Uhum. porque, vamos dizer, por amor a essa criança, porque ele quer cuidar dessa criança. Mas vamos imaginar que esse tio, essa pessoa, esse parente, ele tenha que assumir o benefício dessa criança. Isso é automático ou isso precisa ser refeito? E de que maneira o governo enxerga isso, para que essa criança não perca o benefício, para que ela continue recebendo e tenha uma assistência adequada? Nesse caso, é questão de representação, tá? Os representantes dessa criança não estão mais aqui, então a gente vai ter que instituir outro representante. O que é que Uhum. acontece na prática, como já aconteceu no meu escritório? Já tive uma situação, na verdade, igual. O pai e a mãe morreram e a criança era titular de um benefício assistencial. Só que como ela é criança, o benefício estava em nome dos pais, né? Os pais que recebiam todo mês, né? Lá no banco. Quando os pais faleceram, o benefício ele acabou sendo suspenso. Por quê? Porque não tinha ninguém Sim, para ir lá sim. receber. E o INSS, depois de 3 meses, a pessoa sem ir lá receber o benefício, ele corta o benefício, porque pro INSS, poxa, a pessoa não foi lá receber 3 meses, alguma coisa tá Alguma coisa estranha, aconteceu, alguma é. coisa aconteceu. Então, Uhum. eles meio que obrigam a pessoa a procurar o INSS para se explicar o que é que tá ocorrendo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a troca dessa representação dos pais falecidos para esse próximo parente que vai assumir. Infelizmente, tio e tia, eles não têm a guarda nata, como o pai e a mãe. Então, a gente tem que entrar com ação de guarda específica Então, peraí, para a primeiro criança. vem a parte que a criança vai ser adotada por alguém, é Não isso? necessariamente adotada, mas ter a guarda A daquela guarda criança. legal, Legal, exatamente. Tem que entrar comprovando que o pai e a isso com mãe estão ação. ausentes, morreram, Exatamente. né? E aí, vamos dizer, um tio, uma tia que muitas vezes faz esse papel, né? Eles vão lá e tem que conseguir a guarda daquela criança via judicial. Com a guarda, pode ser a guarda provisória, não tem necessidade, no Uhum. primeiro momento, de ser a guarda definitiva. Com essa guarda provisória, aquela tia ou tio, eles podem ir lá no INSS e requerer a reativação do benefício. Aí a criança volta a receber o benefício, só que ela não vai precisar passar de novo por toda aquela questão de perícias junto ao INSS para ter direito ao benefício, porque o benefício já foi concedido.
Aí, quando entendi. tiver a guarda definitiva, porque infelizmente a justiça demora um pouquinho, Sim, né? tem um tempo. Quando conseguir a guarda definitiva, aí apresenta para o INSS o termo de guarda definitiva. E aquela tia passa a ser representante legal daquela Aí criança. só depois disso que ela começa a receber o benefício de novo? Infelizmente. Nossa, e todo Fica. esse tempo a criança é, fica. com a guarda provisória a gente já consegue. Nesse Ah, caso tá. concreto, como eu te falei, que eu tive no meu escritório, eu acredito que a criança acho que ficou um ano sem receber o É benefício. bastante tempo, Com né? certeza, para Nossa. quem, mas infelizmente são as burocracias que o próprio sistema impõe. Mas o lado bom, quando voltou a receber, conseguiu Uhum. receber atrasado esse Ah, tempo que ela então, ficou sem nesse receber. caso, então consegue receber os Consegue, atrasados, porque exatamente. já está em evidência aquele. Porque ela já era titular de um benefício. Ah, Então entendi, ela consegue entendi. receber o Pelo menos benefício, isso, né? exatamente. Nesse caso, no primeiro caso que a gente falou, ela ainda não era titular de um Sim, benefício. ela estava Nesse buscando segundo um caso, benefício. ela já é titular de um benefício, só faltou realmente uma representação, a regularidade da representação. Então, na verdade, o benefício ele tem toda uma regulamentação, ele tem Com todo, certeza. né, umas Por isso que é etapas. importante manter o cadínico atualizado, atender as convocações do INSS para o benefício ele continuar sendo ativo. Porque o que é que acontece muitas vezes? Os pais não atualizam o CAD único, não atendem as convocações do INSS, e aí vem a acontecer da criança ficar seu benefício e quando mais ela precisa. E é importante lembrar que essa situação de você fazer e renovar esse cadastro é por você, pela sua família, porque imagina o trabalho que dá você refazer tudo isso, né? O Uhum. que eu tenho para perguntar para você nesse contexto que a gente está falando é se tudo que você me falou agora serve também para uma situação, eu acho que deve ser a mesma coisa, para uma situação de pais incapacitados. Aconteceu algum problema, o pai foi preso, a mãe foi presa, a criança ela tem a deficiência, ela precisa Uhum. do auxílio e alguém assume, é a mesma regra? Ou tem a questão de, ah, não, quem recebe é o pai e a mãe que estão presos, aí continua lá recebendo? Como que é Não, é da isso? mesma maneira, tá? Se os pais vierem a faltar, por exemplo, infelizmente a gente sabe que no Brasil é assim, muitas mães são solos, né? Então, eu já tive casos assim também no escritório, mãe solo, veio a óbito, pai, ninguém sabe onde tá. É da mesma maneira que se procede, tem que fazer, né, toda a ação judicial para conseguir a guarda daquela criança para algum parente que queira assumir, né, a guarda daquela criança para aí depois se habilitar no benefício Ou para quando ela ser não, essa criança representada. fica à mercê do Estado para uma adoção, Infelizmente, para um infelizmente, abrigo, e a partir dali o Estado que assume essa criança. exatamente. É. Todos essas informações são muito importantes, porque, como eu disse, o que falta, na verdade, para nós é informação. E hoje, o que a gente teve aqui foi um tempo de informação, não é sobre tudo que a gente está falando, né, doutora? Porque a Uhum, gente tem muito assunto para falar com aqui, certeza. mas o nosso tempo não espera. Então, eu quero muito, muito mesmo agradecer você hoje que se disponibilizou a vir aqui para falar conosco, para dizer tudo o que você sabe, e não só isso, compartilhar com as pessoas que estão em casa e com mães que eu sei que estão ansiosas por esse episódio para saber mais, porque às vezes a mãe não tem condições de pagar um advogado para falar sobre o assunto, para ter, né, Com esse certeza. acolhimento. E eu espero muito ter alcançado os lares, né, ter alcançado pessoas aqui. Eu estou muito feliz com essa estreia, estou muito feliz de você ter vindo, estou muito agradecida. Se eu ficasse aqui a tarde inteira falando seria pouco, porque para mim foi muito especial ter É um você aqui tema hoje. muito extenso, é Abrangente, muito tem muita abrangente, coisa, tem muita coisa ainda que falta ser falado, mas eu espero realmente que nesse tempo que a gente teve aqui, eu tenha conseguido pelo menos esclarecer as dúvidas das mãezinhas ou dos pais, por Sim. onde começar a ir atrás do benefício do seu filho, para conseguir, para o seu filho conseguir ter acesso aos direitos dele, como é que se inicia e os cuidados também para manter aquele benefício, que infelizmente casos de benefício cortado, cessado, são vários. Eu tenho muitos É no o meu que mais se tem escritório. de reclamação. "Ai, doutora, meu benefício foi cortado, foi cessado, o que que aconteceu?" Uhum, E hoje você tem a oportunidade de saber como isso é feito e como isso acontece. sim. Você ainda vai ver por muitos episódios a doutora Raíra aqui com a gente, porque eu vou sempre convidá-la, ela vai sempre estar aqui trazendo o trabalho dela. Para mim vai ser um privilégio muito grande, eu sei. Então eu quero demais agradecer a sua presença aqui. Eu quero que você fale das suas redes sociais, da onde te encontrar e como fazer para
para te encontrar. Com certeza. Primeiramente, eu queria me colocar à disposição para ajudar qualquer família que precise correr atrás do seu benefício, tá? Através do meu escritório, já trabalho com isso há 10 anos. O meu, né, no Instagram, vocês podem me encontrar como Raíra Furtado, e a minha rede profissional é r.f_adv, que é o nosso escritório de advocacia. Nós somos especialistas em causas contra o INSS, inclusive com crianças, né, que têm o direito a benefícios, tanto benefícios negados ou benefícios ainda que vão ser dados entrada na INSS. Então, a gente dá todo esse tipo de assistência para essas famílias que precisam correr atrás do benefício dos seus filhos. Gente, muito obrigada por esse momento aqui com a gente no E aí me conta mais. Vai sempre ter mais informação para você. Essa grade em específico de início é só para esse tema da neurodivergência, neurotipicidade. A gente vai vir aí com o Dr. Ciro agora, com uma psicóloga, e com a médica pediatra especialista nesse caso. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida. E a gente vai ficando por aqui, né? Nos despedimos de vocês. Muito obrigada pela atenção, pela audiência e até mais. Boa tarde, até mais.